distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra, oh terra, Estamos hoje em Monte Verde, Minas Gerais, com o nosso querido amigo Luiz Fernando Ribeiro, que os companheiros do Sapiens já conhecem, e os companheiros, as pessoas que nos prestigiam assistindo aos vídeos da TV Sapiens terão o prazer de conhecer a partir de hoje. Luiz é médico homeopata, é terapeuta, é estudioso das tradições espirituais e é alguém que durante 8 anos, quase 8 anos, compartilhou no Sapiens conhecimentos, além da amizade, da sua simpatia conosco todas as terças-feiras, participando dos nossos eventos, sustentando o nosso grupo nos seus melhores momentos. Então, seja bem-vindo à TV Sapiens, seja bem-vindo ao convite dos seus amigos, Luiz. Obrigado por essa honra de vir até aqui, estar aqui com a gente. É uma honra muito grande. Você merece e nós precisamos. Então, vamos no nosso bate-papo. Eu gostaria de abrir essa conversa perguntando como é que você vê aqui do seu posto de observação e prática espiritual aqui em Monte Verde, a situação humanitária de hoje, a situação da humanidade. As pessoas se referem à crise, as pessoas se referem a um momento muito difícil, as pessoas se referem a um momento de muita instabilidade, né, das pessoas, das instituições, dos estados. Como é que você vê, a partir da sua experiência e da sua vivência espiritual e profissional também, o momento atual? Bom, é inegável, né? Tá visível os problemas que nós nos deparamos no mundo hoje. Existem crises sociais, crises econômicas, e está assim, acentuado o número de crises bélicas, né? Principalmente no Oriente. A gente poderia ver isso de um lado negativo, mas como a gente vive um processo dual, eu posso ver também de um lado positivo, né? Não negando as dificuldades que tudo isso acarreta. Mas aí eu gosto sempre de lembrar aquela entrevista que uma vez nós ouvimos do Eduardo Galeano, o escritor uruguaio, na Praça da Catalunha, na Espanha, diante de um movimento estudantil, dizendo que realmente o mundo estava complicado, era um mundo difícil, mas que é um mundo que está grávido de um outro mundo. Existe algo que está para nascer depois desse mundo. E até ele brincava, ele dizia assim, o que vai nascer eu não sei, mas o que importa, o que acho que nos entusiasma é a oportunidade de fazer parte dessa gestação, até desse parto, né? Galeano morreu ainda esse ano. Ele não teve a felicidade de ver esse novo mundo nascer, mas com certeza ele contribuiu, né? Com a sua sabedoria, com a sua lucidez. E eu vejo nesse aspecto. Eu acho que existem crises, mas é preciso que, para que tudo isso mude, seja instalada uma nova cultura, né? Uma cultura de paz. E aí, é claro, não é fácil. Eu não vejo a possibilidade de uma nova cultura de paz sem uma mudança profunda de visão de vida, de visão a respeito de quem somos nós, do que é a vida, do que estamos fazendo aqui, do sentido que estamos tendo aqui nessa experiência humana. Se não houver essa mudança, eu não vejo possibilidade de uma cultura de paz que tenha sustentação, né? Então a visão é fundamental. Eu acho que
não tem como negar que nós nos movemos, nós nos experimentamos baseados em crenças, né? Não tem como negar que as crenças nos movem. E eu acredito que o mundo está hoje do jeito que está por conta de crenças disfuncionais, né? E novas crenças precisam ser revistas, as velhas crenças ressignificadas, principalmente aquelas que dizem respeito a quem somos nós. Então aí vem tudo isso que a gente vem fazendo no Sapiens ao longo desses anos, buscando o autoconhecimento, estudando as tradições espirituais, para que uma nova luz se faça, para que um novo olhar se estabeleça e possamos reconstruir aquilo que nós chamamos de eu. Na psicologia muitas vezes se fala da morte do ego, né? Não acho que o ego tem que morrer, ele tem que se reestruturar. O ego é a base da nossa experiência humana, mas é preciso ser reestruturado. Você diria que essa é a maior dificuldade para o estabelecimento de uma cultura de paz? Ou quais seriam outros pontos que a gente poderia identificar como obstáculos que devem ser transpostos indispensavelmente? Eu vejo assim, quando nós absolutizamos nossa personalidade, nossa identidade, nós acabamos tendo uma visão limitada da vida. Eu acredito que a vida ela é muito maior, muito ampla, para ser vivida apenas nesses aspectos que temos então construído as nossas instituições, as nossas relações humanas de modo geral. Eu gosto sempre de comparar assim, um rio ele tem a sua superfície, né? A superfície muitas vezes é tranquila, existe corredeira, às vezes a água está turva, existem quedas, ela está sempre se movendo, sempre se mudando, mas a superfície do rio não existe sem o profundo, né? E essa é a analogia que eu faço com a vida. A vida, essa que nós levamos, é uma vida de superfície, tudo está mudando, mas existe o profundo que trouxe essa vida à tona. E a exploração desse profundo que eu acho que é a base que vai nos ajudar a mudar esse olhar, né? A respeito dessa estrutura que a gente chama eu, que é uma construção da nossa mente. Então, a partir de um outro olhar, talvez as coisas possam ir aos poucos mudando, porque se essa visão do eu persiste, a consequência disso se chama egoísmo, né? Então cada um vai ter suas necessidades diferentes das dos outros, os conflitos vão existir, né? E eu acho que é uma coisa que não vai ter solução. Todos nós buscamos felicidade. A base da vida é a busca dessa felicidade. Mas se essa felicidade é baseada numa estrutura pessoal, absolutizada, diferente das demais, com necessidades diferentes, essa felicidade ela vai trazer uma série de conflitos, né? Então uma felicidade genuína ela teria que ser mais ampla do que as nossas necessidades pessoais de identidade, de personalidade, não negando essas necessidades, seriam motivações secundárias, mas eu acho que precisamos encontrar uma motivação primária que nos una a todos, no sentido de sair dessa armadilha que nossa mente construiu, nos colocando diante de situações carregadas de sofrimento, né? Mas não pode ter uma motivação mais ampla se essa motivação que vem por trás não seja desconstruída, né? Não perca a sua força. Você diria que nós precisamos trabalhar as coisas no nível conceitual, né? Eu acredito Seria que mais sim. ou menos assim? Eu acredito Enquanto quisermos almejarmos um novo, mas a partir de conceitos que
já estão defasados, isso não acontecerá. Seria mais ou menos assim? No budismo existe um termo que se é usado para demonstrar o primeiro elo, que é onde a experiência cíclica, a nossa experiência de vida é construída, que eles chamam de samsara, que se chama avidya, que é a falta de conhecimento, o ignorar dessa dimensão mais profunda. Essa dimensão mais profunda, ela nos remete à unidade de tudo, a um misterioso, uma misteriosa fonte que origina a vida, né? E a ignorância desse mistério nos leva então a entrar num ciclo de sofrimento. Esse mistério, a vida, ela se manifesta através de inteligências, né? A vida é inteligente, ela tem múltiplas inteligências. Então, por isso que a gente diz que esse mistério tem uma dimensão mental, né? No budismo se chama mente primordial, ou consciência primordial, ou sabedoria primordial, que é a base de tudo. Então, enquanto não houver uma exploração, uma tomada de consciência de que nós podemos acessar esse mistério de uma maneira mais ampla e extrair daí mais sabedoria, né? E reconstruir nossas maneiras de se relacionar, eu não vejo solução, né? Então a gente teria que tentar um pouco encontrar esse profundo, né? Esse mistério que na verdade ele é vazio, vamos dizer assim, ele não tem forma, mas ele é a fonte de tudo, né? Hoje ele tem essa visão do budismo de 2.500 anos atrás, tem muita convergência com a visão dos físicos modernos. Hoje, quando definem a origem de tudo como um campo de múltiplo potencial, né? Um campo unificado de múltiplo potencial de manifestação. Então, eu gosto muito de lembrar aquela historinha do mendigo que estava chegando próximo ao Palácio do Rei, e ele foi passando por entre os guardas, e os guardas surpresos acabaram deixando ele passar pela ousadia dele. Ele foi entrando até que ele chegou e se sentou no trono do rei, e aí os guardas foram questioná-lo, né? E perguntaram: quem você pensa que você é, né? Você pensa que é o rei? E ele respondeu assim: não, eu sou mais que o rei. E aí os guardas novamente questionaram: ah, você é mais que o rei? Então quem você pensa que é? Você é Deus? Ele falou assim: não, eu sou mais do que Deus. Aí os guardas, né, falaram: mas esse cara é louco, né? Não existe nada acima de Deus. Ele falou: é isso que eu sou, nada, né? Eu gosto dessa história porque esse nada, além de representar um ato de humildade, né, ele nos remete a algo que para mim é real. Assim, esse nada é um nada pleno, é um nada que é a fonte de tudo, né? E eu acho que é isso que nós somos. Então, quando a gente não se prende a uma identidade fixa, né, e cheia de necessidades, eu acho que a gente flui melhor pela vida. Então, mas há uma dificuldade muito grande, né, para nós que vivemos numa sociedade, nossa sociedade ocidental, que privilegia, né, essa figura do eu e as pulsões egóicas o tempo inteiro, conseguir fazer essa mudança, essa travessia. Você diria que como é que se torna mais fácil para alguém que reconhece, né, que é necessário fazer essa transição, fazer essa mudança, mas lhe faltam recursos para proceder a essa? Eu acredito assim, tem a ver com aquele conceito que a gente estava conversando há pouco antes, da vida ser mais do que a superfície que os nossos sentidos veem. No budismo, a vidya é definido assim, é um paradoxo: nós somos cegos porque nós vemos, né? Então, quando a gente entende que uma vida
vivida sem a dimensão da espiritualidade, é uma vida superficial, é aí que a gente tem que focar. E, para mim, eu acho importante redefinir assim, o conceito de espiritualidade. Pessoalmente, não deixa de ter aquele aspecto místico, filosófico, enfim, misterioso. Para mim, espiritualidade é a dimensão da vida que não está relacionada a nenhuma das formas. Ela está relacionada à qualidade do movimento. Espíritos, do latim, é sopro, né? Então ela nos remete ao movimento do ar. Então a espiritualidade é um movimento que a vida estabelece, manifestando formas. Então se a gente conseguir se ater à qualidade do movimento, a trazer um movimento mais cheio de harmonia, de amor, de compaixão, de equanimidade, de alegria, nós vamos perder aquela força que os opostos, quando se fixam nas formas, trazem. O amor, o oposto corresponde ao medo. A equanimidade, ela traz o julgamento, né? A compaixão, ela traz, aliás, a compaixão traz o julgamento. A equanimidade traz as comparações, né? E o oposto da alegria nos traz preocupações, né? Então, quando a gente se coloca mais focado no movimento e se desapega às formas, né? Para de ter ambições, desejos em relação a como as formas se estabelecem, eu acho que isso fica mais fácil. Bom, Luiz, de certa forma, as tradições espirituais ocidentais também pregam isso, fazem esse tipo de exortação. Se olharmos, por exemplo, para a missão de Jesus aqui na Terra, nós vamos ver a pregação desses ensinamentos. Mas por que essa dificuldade? Nós vivemos num mundo onde há tantas correntes religiosas e onde se fala tanto de Deus. Eu creio que se fala mais de Deus hoje do que no passado, até porque temos a comunicação em tempo real, as pessoas não estão o tempo inteiro interagindo. Por que numa sociedade que aparentemente é tão espiritualizada, essas coisas não se tornam prática de vida? Eu acredito que ainda essa visão forte do eu e de um Deus separado, pessoal, né? Ela dificulta. Quando eu acredito vamos dizer assim, Deus, vida, o mistério, são sinônimos, né? Mas eu acredito que quando a gente der a esse mistério uma conotação não tão, como é que eu diria, feito à imagem e semelhança do homem, né? Porque dizem que os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Parece que é o contrário, né? Então, eu continuo vendo onipotência, um poder de manifestação imenso nesse mistério, onipresença, está presente em tudo que é criado, em todos os fenômenos, né? Mas há uma ludicidade, não há aquela questão, eu estava até comentando com você, de onisciência, parece que leva a uma pessoa controladora, né? Então, se não há esse aspecto controlador, se há um jogo sendo jogado, e não se importa o resultado final desse jogo, mas os movimentos que nós fazemos, que é a definição que eu dei para a espiritualidade, então as coisas se tornam mais leves. Nós conseguimos abrir mão de desejos, de apegos, de aversões, que são causas de sofrimento, né? Você falando assim, eu também estou fazendo comparações com outros ensinamentos, eu chego à conclusão de que as religiões estão muito pouco espiritualizadas, seria isso? Há um conceito equivocado, paradoxo, né, do que seria espiritualidade, porque eu acho que, na verdade, se tomou situações ditas espirituais para ainda reforçarem estruturas de ego, de identidade, ainda ser jogado um jogo de poder pessoal dentro das instituições, né? E isso atrapalha um pouco. Então, é assim que eu vejo. Terra
jamais te esqueceria. Amigos, voltamos ao nosso bate-papo com o nosso amigo Luiz Fernando, aqui de Monte Verde, essa paisagem maravilhosa da montanha. Na verdade, estamos sendo acolhidos, muito bem acolhidos, na casa do Luiz. Ô Luiz, nós vimos a dificuldade que existe em fazermos essa travessia, em mudar, trabalhar os nossos conceitos. Isso para um adulto nos dias de hoje é bastante difícil, né? E conversando antes da entrevista, você me falou algumas das suas ideias acerca de trabalhar o conteúdo espiritual com as crianças. Eu gostaria que você compartilhasse isso conosco. Pois é, voltando ao nosso tema inicial, que seria a construção de uma cultura de paz, né? Ela só pode vir através da educação, né? De um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso na educação, principalmente no que diz respeito a uma educação de valores, né? Uma educação de valores, e eu acho isso fundamental. Nós, adultos, somos condicionados, temos uma série de programações, né? Trazidas pela sociedade, pela cultura, enfim, nós somos realmente difíceis de abrir um olhar para uma nova visão da educação. Mas eu acho esse o caminho fundamental. Sem esse caminho de uma nova educação, eu acho difícil. Seria até utópico, né? Eu estava comentando do Galeano. Uma vez perguntaram para Galeano para que serve utopia, e ele disse que realmente era uma coisa complicada, porque utopia era uma coisa que estava sempre adiante, inalcançável. Se você desse um passo em direção a ela, ela ficaria um passo além. E nessa reflexão ele acabou dizendo, olha, mas na verdade é isso, para isso que serve a utopia, para fazer a gente caminhar. E ainda eu diria ainda mais, que se a gente fizesse caminhar, nós podemos não alcançar nada concreto, mas alguém que venha depois e siga nosso passo, possa encontrar nele um atalho e chegar a alguma coisa. Então eu acredito muito numa nova educação, né? Uma educação focada em valores humanos, em uma visão nova de espiritualidade. Eu fico fascinado tentando assim imaginar crianças em pequena idade aprendendo, por exemplo, as sabedorias que o budismo ensina, né? A sabedoria da causalidade, a sabedoria do espelho, quer dizer, aquilo que ela vê no outro ela tem dentro de si, a sabedoria discriminativa, ela sabendo reconhecer como a mente constrói, né, as nossas experiências de vida, a sabedoria da igualdade, nos colocando, né, como todos seres com as mesmas qualidades, as mesmas características, mudando em alguns aspectos, evidentemente, em formas, mas essencialmente os mesmos, sem o erro do julgamento, da comparação do maior, do melhor, e finalmente a sabedoria do vazio, né? Do sem forma, da fonte, do mistério. Então, se as crianças aprendessem isso desde o início e começassem a construir suas vidas, as suas relações baseadas nessas sabedorias, com certeza nós teríamos um novo mundo, com certeza os conflitos não existiriam mais, né? Com certeza haveria mais compaixão, com certeza o amor estaria presente, com certeza a equanimidade comandaria as nossas experiências, e haveria alegria, haveria leveza. Aí sim a vida seria um jogo lúdico, haveria um fluir onde ninguém estaria preocupado com levantar a taça no final do jogo, e sim em fazer os movimentos ainda movidos por uma motivação maior do que aquela motivação autocentrada, a motivação de doar, de ajudar, de contribuir, de fazer o outro ser feliz.
Se nós conseguíssemos nos enxergar sob a perspectiva da unidade, seria tão óbvio que fazer a felicidade do outro seria o mesmo que fazer a nossa felicidade. Então eu acho que o egoísmo seria banido do planeta. Eu vejo assim, o processo educativo, uma nova educação, no meu olhar, seria fundamental. Você falou inicialmente aí em valores que estão atrelados à doutrina budista, mas esse modelo que você propõe de educar as crianças para uma cultura de paz, dentro de uma nova visão de espiritualidade, ela pode ser aplicada fora do âmbito budista? Sem dúvida, porque são valores fundamentais, valores humanos fundamentais. Não está ligado a nenhuma doutrina específica, a nenhuma religião específica. São valores humanos fundamentais. Eu citei o budismo porque existe uma tentativa hoje do budismo construir escolas com esse método pedagógico. Eles estão tentando isso. E para mim isso reverberou assim de uma maneira muito forte, né? Fez um sentido muito grande. Mas esse método ele pode ser aplicado, ele pode ser levado para qualquer crença religiosa, para qualquer instituição, porque está falando basicamente de valor humano, né? Eu acho que esse caráter de universalidade desse modelo é o que me chama mais atenção, que considero mais importante. Porque nós tivemos ao longo da história escolas com orientação religiosa, Sim. Mas ao que parece isso não contribuiu muito para o estabelecimento de uma cultura de paz e de uma qualidade de vida também. Porque essa visão que contempla o vazio, ela abre para qualquer tipo de forma. Todas as formas que se estabelecem, elas são sagradas, né? E dentro de uma visão mais dogmática, vamos dizer assim, pessoal, ela não tem essa abertura. Então, essa característica universal é fundamental, porque a primeira crença que nós precisamos repensar é a respeito da unidade, né? Essa é a crença fundamental. Afinal, tudo que há aqui é um ou não, né? Então, assim, nós usamos, a nossa mente ela precisa de símbolos para compreender certas coisas. Então, nós usamos algumas metáforas. Eu gosto muito daquela analogia que se faz da vida sendo um grande oceano, e todas as manifestações, o que inclui nós, seres humanos, sermos ondas que surgem nesse oceano. Ora, a onda, ela nada mais é do que o próprio oceano numa configuração, né? Quando ela se dissolve no oceano, ela é o oceano. Então a onda, a outra analogia que eu gosto é do arco-íris, né? Ken Wilber, que é um filósofo moderno, ele diz que que existem espectros de consciência, que nós somos espectros de consciência. Na verdade, há uma única consciência. Essa consciência, assim como a luz é um único fenômeno, né? Eletromagnético, não existem duas luzes. Só que essa luz que é única, quando ela passa por um prisma, ela se manifesta em espectros de luz, que seriam as cores, né? Mas o verde, o amarelo, o azul são nada mais, nada menos do que a própria luz. Não existe outra luz. E Ken Wilber faz essa analogia de que existe uma única consciência, uma única mente primordial, né? Uma natureza única, um mistério, que se manifesta através de espectros de consciência. Para nós, o que seria, por exemplo, esse prisma, fazendo analogia com a luz? Talvez um sistema nervoso, um cérebro, se passa por um cérebro de um cão, essa consciência é um espectro de uma consciência canina. Nós somos espectros de consciência por passar essa consciência ser filtrada pelo nosso sistema nervoso, nosso cérebro, que é um aparelho de expressar, um hardware, né, de expressar consciência. Então,
Eu acredito que é assim que a gente tem que ver, a partir da unidade, né? Então, Agora, existe como conciliar a ideia da unidade com o momento, o aspecto manifestado sob a forma de eu? sim, então, são expressões, são características, são configurações específicas dessa mente que está se experimentando, fazendo experiência, fazendo o jogo, sendo lúdica, brincando. Eu brincava, né, às vezes com as pessoas que eu atendia no consultório, quando elas me diziam seus problemas, eu acabava brincando e falava assim, mas nós estamos aqui brincando de massinha, né? A mente é um instrumento que usa a energia, que plasma a nossa realidade, que plasma a nossa experiência. Nós estamos aqui brincando de massinha. Às vezes a pessoa não gostava, ela ficava brava. Mas é bem isso, se a gente brincar de massinha, brincar com a nossa com a luminosidade, a capacidade da mente de criar, né, sem ficar preso, sem ficar pegado, sem ser desviado pelos desejos excessivos, a vida vai ser muito mais bela, muito mais gostosa, né? Enfim, não vai ter todo esse olhar competitivo, essa segregação, né? Enfim, eu vejo assim. E a base teria que ser na educação, né? Essa visão ela precisaria ser colocada já nas mentes ainda não contaminadas, né? Embora a gente saiba que a gente traz resquícios de gerações anteriores, mas isso pode ser modificado. Hoje a gente tem a neurociência mostrando como o cérebro é capaz de abrir novas trilhas, de deixar trilhas antigas de lado. Existe um potencial enorme de mudança. Eu sou otimista nessa parte. Como eu disse no início da conversa, a gente poderia ser pessimista, falar que o mundo está em crise, são crises humanitárias, mas existe o lado bom, assim, para dar uma sacudida na gente, fala, gente, desce do trem e pega outro vagão, porque esse não está indo a lugar nenhum. A própria crise em si, né, é sinônimo de mudança, né? Ela contém também em si o germe da solução. Os chineses fazem o ideograma de crise, parece que são dois ideogramas. Um quer dizer problema e o de baixo quer dizer oportunidade, depende de onde você olha. Fala-se muito em crise, mas eu costumo dizer o seguinte, o mundo sempre esteve em crise, porque a crise é movimento, é transição. É o desafio criativo. Qual é o momento em que nós não estivemos em crise, em mudança, né? Acho que o X do problema aí é como vamos aproveitar, né, trabalhar. Você está dando apontando um caminho, sim, né, fazendo uma indicação. Sim. Através da educação nós mudarmos as bases que aí estão e a partir daí se construir eu acho fundamental esse novo olhar. E dentro das práticas espirituais, eu diria assim, se você estabelece uma visão, você vai ter crenças vai ter percepções baseadas nessa visão. É fundamental que essa nova crença, essa nova percepção, ela tenha uma certa estabilidade, porque senão nós vamos ser arrastados pelas visões antigas que nós trazemos atavicamente, né? Aí entra a importância dentro das práticas espirituais, a meditação. A meditação ela não é nada que nos leve a lugares fenomenais. Eu gosto muito quando Deepak Chopra diz que nós já estamos vivendo um estado alterado de consciência. Então, não procure estados alterados de consciência praticando meditação. Procure estabilidade, procure lucidez, procure abrir o seu olhar. E através dessa prática nós podemos aí sim partir para ações mais efetivas, mais concretas. Aí brincar de massinha e fazer com que mudemos nossas instituições, a forma como nós relacionamos, né? Eu acho que é muito importante dentro da prática espiritual a gente ter esse momento de meditação.
A meditação hoje tem até sido um pouco deturpada também, né? Como uma panaceia, mas enfim, eu acho que o que ela efetivamente nos ajuda é manter, reforçar uma nova visão e nos dar energia suficiente para nos movimentarmos e agirmos segundo essa nova visão. Porque senão os condicionamentos chamados kármicos, né, nos arrastam, nós somos levados, alguém bateu, a nossa resposta é automática, é bater de volta. Então eu acho uma prática muito... Eu diria dizer que a meditação, ela nos proporcionando essa estabilidade, ela vai nos dar clareza e leveza. Com certeza, com certeza. Porque eu percebo, não sei se você concorda comigo, mas eu percebo que há muitas práticas espirituais, é normal, isso reflete o estado das mentes, a multiplicidade, né, das mentes e dos seus filtros, mas há uma coisa que em muitas dessas correntes religiosas e filosóficas, e mesmo terapêuticas, práticas terapêuticas, de repente as pessoas começam a depender, a ficar aprisionadas a rituais, a procedimentos. Do meu ponto de vista, eu expresso agora, né, eu estou aqui para perguntar, mas eu estou expressando isso, é também uma pergunta a você. Do meu ponto de vista, isso acaba com o tempo sendo nocivo, em vez de ser, tem-se uma intenção de fazer algo, mas acaba se perdendo, né, gente? Eu vejo existe esse problema. Isso é chamado em algumas tradições de materialismo espiritual. Quer dizer, você pega algo que teria uma conotação de movimento, de leveza, de espiritualidade, e você traz para conseguir modificar fatores que ainda estão relacionados a nosso vício de manter estruturado nossa identidade, nosso ego como algo absoluto, né? Então é preciso rever com muito cuidado isso. A nossa motivação é fundamental. Ela não pode ser autocentrada. Ela não deveria ser autocentrada. A motivação, eu acho que é o que dá o start nas nossas práticas espirituais e que vai fazer com que essas práticas espirituais tragam um resultado de expansão, de consciência, de lucidez, de clareza, porque senão nós vamos ficar parecendo marmotas ali meditando e não vai trazer resultado nenhum, porque a gente ainda está preso na estrutura antiga do ego de querer conquistar algo que lhe traga conforto, seja saúde, seja diminuição do estresse. Não que não traga, a meditação traz, a ciência está provando isso, existem estudos da neurociência mostrando correlatos neurais, né, ligados à meditação que realmente trazem benefícios à saúde. A gente não está negando isso, mas a buscar isso de modo primário é equivocado. Eu acho que a motivação tem que ser construir um novo mundo, construir um mundo melhor, um mundo de paz. Se houver essa motivação, as formas pelas quais isso se dá vão ser secundárias, nós não vamos estar presos a ela. Então vai acabar nacionalismo, vai acabar segregação racial, vai acabar fundamentalismo, enfim. Eu vejo esse o caminho. É preciso, não é fácil, justamente porque é difícil você olhar para o outro e falar assim, não, eu sou você, nós somos um. É complicado, né? Nosso cérebro aprendeu a discriminar, a separar. Eu vejo você aqui separado de você. Mas a gente isso precisa... isso não é algo, Luiz, me permita, isso não é algo que se adquire a partir da prática. Às vezes a gente quer entender isso apenas no nível intelectual, né? No nível intelectual, a impressão que eu tenho é que a gente sempre escorrega, né? Volta à prisão do ego. Né? Com certeza.
Então a prática é essencial. A prática. Né? Agora Então, o cérebro da gente, ele funciona, que é o mecanismo pelo qual a mente se manifesta, funciona através de símbolos. E às vezes alguns conceitos são importantes, são informações que ajudam. Hoje a gente tem, como eu disse há pouco, a ajuda da ciência, que mostra, quando a gente está aqui, eu e você, um diante do outro, a gente vai se dissecando. Então é assim, um corpo diante de um corpo, são tecidos diante de tecidos, órgãos diante de órgãos, células diante de células, proteínas diante de proteínas, moléculas diante de moléculas, átomos diante de átomos, energia, um campo, um vazio diante de um campo vazio. Não existe diferença entre esses campos, então é um campo só. Né? Ajuda, pelo menos a gente... Sim, nos né? provocam também, nos provocam, nos né? provocam a e ver que um aqui, mergulho. Que né? aqui há uma ilusão de ótica mostrando que eu e você estamos separados, que na verdade existe apenas um campo, né? que é comum a tudo e a todos. Né? Então isso ajuda um pouco. E o simbólico, né? Então são as analogias que nós fazemos. Essa, a do oceano, a do arco-íris. O simbólico, ele é o oposto do diabólico. Né? O diabólico acaba nos separando. Aquilo que é simbólico são coisas que fazem com que a nossa mente compreenda esse conceito de unidade, do um. Né? Então eu acho importante, por isso os estudos no Sapiens, né? Quantos estudos lá que a gente acaba, toda essa informação parece muita coisa, mas a gente vai filtrando e vai vendo que na verdade tudo converge para um só aspecto, que é da unidade. Né? E aí, se a gente, através da meditação, reforçar essa visão e né, pôr a cara para bater, né, e tentar experimentar e fazer a mesma experiência, eu acho que as coisas podem começar a mudar. A meditação também facilitaria então, esse processo de entrega à vida. Sim. Quando você se refere a pôr a cara para bater, me lembra a questão do medo que faz, né, nos aprisiona, sim, que nos impede de viver, que nos impede de caminhar. Né? Porque se nós temos essa visão ampla de uma espaciosidade disponível para ser acessada a qualquer momento e podemos construir formas a qualquer momento, por que nós vamos perder tempo de se apegar a uma determinada forma? Então estaríamos abrindo mão e sendo livres, soltos para viver, né? sem dificuldades. E para mim isso é espiritualidade, isso é fazer esse movimento. Não depende de crença religiosa. Agora, as crenças que nós já temos, elas podem ser obstáculos. Né? Sem críticas a nenhuma religião específica, mas é importante que a gente possa parar e refletir e falar, será que isso está me ajudando? Essa palavra crença não poderia ser aplicada de um modo mais amplo? Porque a crença não se refere somente à religião, não. Né? A vida. Nós temos crenças também no dia a dia, nós temos crenças no mundo pragmático, no aspecto pragmático da vida. Hoje, por exemplo, temos um culto ao Deus dinheiro, ao consumo. Não é? Isso não é uma espécie de crença? Exatamente. Há pessoas também que acreditam que não podem mais viver sem o celular. Exato. Acho que é importantíssimo isso, né? Quando nós percebemos que a nossa mente é esse instrumento capaz de criar, Jesus não dizia, sois deuses, eu e o Pai somos um, vós sois um comigo também, nos põe nessa condição de criar nossas experiências, nossa realidade, eu acho que isso é um poder assim fantástico, né? Então, ressignificar o que nós estamos criando, por que tanta limitação na nossa criação, né? Seria também o fato de a coisa de olhar com outro olhar para as nossas crenças,
Com certeza. Termos também um olhar crítico para as nossas crenças. Exatamente. Né? Esse eu E acho que... ter consciência de que as nossas crenças é que criam um mundo objetivo. Seria mais ou menos assim? Exato. Eu acho que esse é o papel da prática meditativa. Ela nos coloca diante dos nossos pensamentos, das nossas histórias de vida, das nossas dificuldades, das nossas energias, nossas emoções difíceis. E aí somos levados a refletir o que está por trás disso, né? Como que isso chegou e está me falando você é assim, né? Será que isso é verdade? Então é por aí. Meus amigos, eu tenho quase que certeza que vocês estão com o mesmo sentimento meu neste momento. Eu gostaria que essa conversa se prolongasse por mais 3 horas, mas infelizmente temos as limitações, né, do jogo das formas, do tempo e do espaço, e vamos encerrá-la por aqui. Então eu pediria ao nosso caro Luiz Fernando para transmitir a sua mensagem final, dizer aquilo que eu não consegui te provocar através de alguma pergunta. Eu aproveito esse momento para... Bom, eu gostaria assim que essas conversas, né, esses temas que não são fáceis muitas vezes, pudessem ser considerados de uma maneira mais cuidadosa, carinhosa. Eu acho que a gente às vezes não vai poder mudar o mundo de uma maneira efetiva, assim, externamente, mas a gente pode mudar o nosso mundo interno, né? E mudando o nosso olhar, fazendo uma ressignificação daquilo que nós chamamos de nossas crenças, nós podemos sim mudar o nosso mundo, mudamos as nossas experiências e fazemos o convite para aqueles que convivem conosco, que possam também fazer o mesmo. Eu acho que esse é o caminho para uma mudança, para o nascimento de um novo mundo, né? Como dizia o Galeano. Então fica esse convite. A gente é como aquela historinha do beija-flor do Betinho, né? A gente tem algo, a gente tem uma visão, a gente compartilha essa visão como se fosse aquela gotinha que vai apagar um incêndio na floresta. Muitos podem rir, mas aquela gotinha às vezes cai em cima de uma formiguinha, pelo menos uma formiguinha foi salva, né? E se todos contribuírem com a sua gotinha, eu acho que é possível. Então aquilo que seria uma utopia acaba não sendo, acaba se tornando tópico, se tornando, se localizando, né? O movimento que nós fizemos com as energias através das nossas mentes em conjunto pegou mais massinha, fez uma coisa mais, né, que pudesse ser útil ao maior número de pessoas. Então esse é o convite, né? Tentar sair da superfície. Mais uma vez eu acho importante não negar a importância da superfície, não é menosprezar a superfície, nunca, mas é saber que ela pode ser ressignificada. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.